Cumprimento os membros da mesa, na pessoa do senador Exalci, e também a todos os presentes aqui. Deixa eu só registrar aqui a presença da nossa querida senadora Margarete. Senadora Margarete, meus cumprimentos também, cumprimento também todos os que participam desta audiência, inclusive os que estão assistindo em caráter virtual. Senador, eu vim preparado para falar 10 minutos, mas aí falaram que eram 7. Então eu vou, se puder me passar a apresentação, eu agradeço. A APA-Previ, juntamente com outras entidades, ela faz um trabalho relacionado às entidades fechadas de previdência complementar e aos planos de saúde de autogestão. Obrigado. E junto com ela, existem várias entidades, como 19 associações de funcionários aposentados do Banco do Brasil, que estão reunidas numa federação, o Movimento Semente da União, Grupo Mais, embaixadores da CACI Previ, somos CACI Previ e somos Previ. São 50 mil participantes nestas associações, senadores e senhores presentes. Além disso, nosso interesse é trabalhar em prol dos funcionários da ativa e aposentados do Banco do Brasil, que reúne aí 200 mil participantes assistidos e também pensionistas do Banco do Brasil. E, se nós falarmos num escopo maior, estamos falando também em nome das pessoas que participam e são assistidas por essas entidades. E, segundo a ABRAP, presidida pelo meu amigo Jarbas aí, são 8 milhões de pessoas impactadas. Então, é um impacto realmente relevante. E, sentindo-se no dever de contribuir com o Senado Federal, nós trouxemos aqui uma proposta que considera 5 dos artigos do PLP 68. O artigo 26, que trata da não incidência de tributo, o 177, o rol de serviços financeiros, o 178, falando sobre o regime especial, o 217, base de cálculo, e o 221, as obrigações acessórias. Chamo a atenção aqui, senador, que nós vamos tratar de ajuste redacional do artigo 26 e, por consequência, dos demais artigos. Aí. Então, nós trouxemos aqui, inclusive, 2 propostas de ajustes redacionais. O artigo 26, ele reza, não são contribuintes do IBS e da CBS os planos de assistência à saúde sob modalidade de autogestão e as entidades de previdência complementar fechada. Aqui nós queremos chamar a atenção para aquilo que o legislador quer, ou seja, ele quer tirar da base tributária e quis tirar da base tributária essas entidades sobre a qual nós estamos falando. Então, a nossa sugestão é retirar aquela expressão condicionante do texto. E essa sugestão, senador, não discute o mérito, mantém esse objetivo do legislador de não fazer com que essas entidades elas sejam tributadas pelo IBS e pela CBS, deixa também o texto mais claro e objetivo e previne interpretações dúbias. Aqui a Maria Angélica falou sobre segurança jurídica, né, que é muito importante. Consequentemente, vai evitar ações judiciais. Por exemplo, nós temos no Supremo Tribunal Federal pelo menos 3 temas que foram discutidos anteriormente e hoje estamos discutindo, o Supremo Tribunal Federal está discutindo o tema 1280, sobre o conceito de faturamento a respeito dessas entidades. Então, a redação ficaria assim: não são contribuintes do IBS e da CBS, no caput, as seguintes pessoas jurídicas sem fins lucrativos, não podendo apropriar crédito nas suas aquisições: os planos de assistência à saúde e as entidades fechadas de previdência complementar. E a proposta alternativa é elencar
os requisitos que estão previstos na lei, descrevendo esses requisitos de forma objetiva, quais sejam: não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, apliquem integralmente os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais no país e mantenham a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão. Ou seja, nós descrevemos esses requisitos de uma forma objetiva. Esta é a nossa proposta com relação ao artigo 26, parágrafo 9º. Por consequência, nós estamos propondo a retirada da expressão "e fechada" do artigo 177. Para quê? Para que haja o ajuste redacional, adequando-se este artigo ao artigo 26. Lembrando que a Lei Complementar 109, que regula o artigo 202 da Constituição Federal, ela menciona ali que as entidades fechadas de previdência complementar são impedidas por lei de exercerem serviços financeiros. E o capítulo do PLP é sobre serviços financeiros. Igualmente, o 178, retirar essa expressão "e fechadas", porque nós entendemos que as entidades abertas são diferentes das fechadas. Enquanto as entidades abertas, elas comercializam produtos e auferem lucros, visam lucros, as entidades fechadas não comercializam produtos. Eu não posso ir no Bradesco ou no Banco do Brasil, me dá um plano 1 da Previ, mas eu posso pedir uma Brasilprev, comprar uma Brasilprev no Banco do Brasil. Eu posso comprar uma Bradesco Previdência no Bradesco. Então, aqui, o ajuste do texto é para diferenciar as entidades abertas e fechadas da Previdência Complementar. Igualmente, o artigo 217, ali retirando a expressão "e fechada", novamente falando sobre o ajuste redacional e elencando aí a proibição da Lei Complementar 109 a respeito das entidades fechadas de previdência complementar. E retirar também do artigo 221 "e fechadas". Esses ajustes, senador, eles serão interessantes a partir do momento em que aquela redação também poderá ser alterada. E aqui no artigo 221 é interessante, porque ele fala sobre a obrigação acessória. Ora, se não há obrigação principal, no que diz respeito ao fato gerador, e o próprio legislador reconheceu isso, retirando da base tributária as entidades sobre a qual estamos falando aqui, não há que se falar em obrigação acessória. Dessa forma, as nossas humildes contribuições, senador, para o Senado, no que relaciona-se à redação, ao ajuste redacional, para que, ao ser alterado o artigo 26, parágrafo 9º, haja uma aderência desses demais artigos, a aderência também à Lei Complementar 109 de 2001, no parágrafo 1º do artigo 69, que dispõe, lá já está explícito, que sobre as entidades de previdência complementar fechadas não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Elas são sem fins lucrativos, como nós mencionamos aqui. E aqui também uma questão importante que eu gostaria de colocar. O artigo 202 da Constituição Federal, ele fala a respeito da previdência complementar, da previdência privada. E a Lei Complementar 108 e 109, elas disciplinaram e regulamentaram o artigo 202. E a emenda constitucional 132, que trata da previdência privada, não fez nenhuma distinção, e evidentemente porque é uma emenda constitucional, ela não fez distinção entre as entidades abertas e fechadas, o que o PLP 68 poderá fazer. E como aqui foi bem falado também pela Maria Angélica, né, falando a respeito da simplificação tributária, o nosso desejo com essa contribuição, senador, é simplificar o texto. Sabemos que o PLP, ele trata
o desejo não é aumentar a carga tributária, que novamente eu ressalto, o legislador tirou da base tributária as entidades sobre as quais nós falamos aqui e incidindo assim na justiça tributária. Por quê? Porque não se tributa o que se não tem fato gerador, o que não é base tributária. Nós conversamos, inclusive, com o deputado Rauli e Mauro Benevides a respeito disso. E muito importante, para concluir, é que as entidades fechadas de previdência complementar, elas contribuem com o Estado brasileiro na formação de poupança. Também nós investimos e financiamos a dívida pública através da compra de títulos públicos, geração de empregos, alocação de recursos em projetos. Como bem colocou o nosso amigo Bruno aqui na sua fala, as entidades, os planos de saúde sob modalidade de autogestão desoneram o sistema público de saúde. E as entidades fechadas de previdência têm um papel importante no que concerne à previdência do país. Quero aqui agradecer, senador, esse espaço concedido a nós e agradecer também a atenção de todos.